Olá pessoal, bom dia. Vamos começar a apresentação com o Conrado Ramos, colega psicanalista que já participou de várias atividades aqui no Vox. Tem um texto dele chamado A Voz entre o Ódio e a Poética da Indignação, que está disponível no nosso site. Em seguida tem o comentário do Mauro a esse texto também no site, para quem se interessar. Conrado, além de psicanalista, é poeta, tem 2 livros publicados, Tempo de Poesia, de 2015, e Nós de Rimas, certo? Com a Ana Paula Gianese. O Conrado vai falar, a gente faz um pequeno intervalo de 10 minutos para um café, na volta o Mauro faz uma fala e depois abrimos para a conversa, tá bom? Então, vamos lá. Bom dia a todos, quero agradecer bastante, o Instituto Vox pelo convite, enfim, essa oportunidade, essa possibilidade de levar adiante uma interlocução que já tem aí alguns anos, mas em torno da poesia como questão, já tem uns 2 anos, eu acho, que eu e o Mauro, de algum modo, estamos falando de diversas coisas nas quais a gente encaixa alguma coisa de poesia. E isso, para mim, é especial porque é o Mauro, e porque é algo ao qual venho me dedicando agora também como pesquisador, pesquisa sobre a poesia. E a articulação com a psicanálise não ia estar de fora disso. Eu propus um texto, que eu notei depois que eu escrevi, que é uma espécie de gratidão minha para com o Chico Buarque. Talvez quem me chamou para a poesia, sem saber, um dia, quem sabe, eu possa dizer isso a ele. E é um texto que eu peguei a música Caravanas, e fui notando que eu, na verdade, fiz um roteiro do texto, uma espécie de roteiro em torno dessa música, coisa que eu fui percebendo depois. Então eu dei como título para esse texto, Ou Doido Sou Eu Que Escuto Vozes, que é um verso dessa música. Uma primeira parte, o título, é um dia de real grandeza, tudo azul. Estamos hoje divididos entre esquerdistas deprimidos, decepcionados e envergonhados de verem, na raiz pragmática de suas apostas, o mesmo neoliberalismo que tanto combateram. Conservadores rinocerontes, como bem observou Mauro Mendes Dias, em sua análise psicanalítico-política da peça Rinoceronte, de Eugênio Ionesco. E uma classe trabalhadora formada em grande parte pela descendência econômica e sociocultural de ex-escravos, historicamente abandonados pelo sadismo patriarcal arraigado na elite nacional brasileira, conforme aponta Gessé Souza, ao nos lembrar das análises preciosas de Gilberto Freire e Florestan Fernandes. Cito Gessé Souza. Assim, entre as classes sociais que formaram o Brasil moderno, foi a ralé de novos escravos, que soma ainda hoje em dia mais de 1/3 da população, agora de todas as cores de pele, mas herdando o desprezo social de todos que era devotado ao escravo negro. O elemento mais importante para singularizar o Brasil. Essa classe vai constituir um acordo de classes nunca explicitado entre nós. Na base desse acordo está a existência dos sub-humanos, em relação aos quais todas as classes podem se diferenciar positivamente. O Brasil passou a ser um mercado de trabalho escravocrata, passou de um mercado de trabalho escravocrata para formalmente livre, mas manteve todas as virtualidades do escravismo na nova situação. Fecho aspas. Enquanto a esquerda junta os cacos e a direita rinoceronta, os trabalhadores se calam, tomados que ainda estão em suas almas e corpos pelas marcas da opressão silenciosa de seus ascendentes. Como psicanalistas, cabe-nos pensar como dar voz a estas marcas, de modo a permitir que possam ser dialetizadas.
E para isso é importante lembrarmos-nos da lógica social proposta por Lacan ao final da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, um homem sabe o que não é um homem. Segundo, os homens se reconhecem entre si como sendo homens. E terceiro, eu afirmo ser homem, por medo de ser convencido pelos homens de não ser homem. Para discutir essa proposta de Lacan, cito 2 parágrafos de outro texto que foi mencionado. Consideremos a equivalência vida, homem, dignidade. Aquilo que é contrário à vida é contrário ao humano e à dignidade. Deste modo, deparar-se com o que promove indignação equivale ao deparar-se com saber o que não é um homem, o que é contrário à vida. Mas um homem não sabe o que é um homem, sabe apenas o que não é um homem. O que faz do homem, como da vida e da dignidade, um elemento não falso, mas impredicável, irredutível a definições alienantes. Por isso, tendo em vista que os homens podem se reconhecer entre si neste impredicável, afirmamos nossa humanidade não pela adoção de um atributo universal, mas pela negação de nossa não-humanidade. O humano, portanto, em sua condição de impredicável, se afirma em ato e a cada vez como negação do não-humano. Talvez seja este o caminho da indignação, experiência da negação do que é contrário à vida, do que é contrário ao humano. Não sem antes passarmos pelos tempos do depararmos-nos com o não-humano e reconhecermos-nos humanos em ato. Se de fato houver um curto-circuito lógico-temporal que vai do deparar-se com o não-humano ao afirmar-se humano sem o tempo necessário do reconhecimento do próprio laço como humano, talvez possamos entender que é pelo salto no reconhecimento da impredicável humanidade no laço social que aquilo que negaria o não-humano se afirma como negação do outro. Neste caso, a afirmação da humanidade reconhecida de um implicaria a negação da humanidade do outro, como bem demonstrou Hegel na dialética do puro prestígio. De forma cindida e reativa, lanço o não-humano para o lado do outro como forma de me afirmar humano. Faço-me humano, neste caso, não pela negação dialética do não-humano, mas pela recusa, pela exclusão do não-humano. Podemos encontrar, por exemplo, em Sinhá, de Chico Buarque e João Bosco, de 2011, o esforço para dar voz a esta herança gilbertiana, Gilberto Freire, que se deu entre Casagrande e Senzala e que mostra, de um lado, o sadismo escravocrata de uma elite incapaz de reconhecer a humanidade da classe trabalhadora e, de outro lado, a divisão subjetiva de uma classe média que fica entre o lugar clássico do agregado do patriarca, lugar de policiamento moral e ideológico da classe média, oportunista e puxa-saco das elites, e o lugar do intelectual, responsável por dar voz às marcas mestiças de sofrimento de seus antepassados. E antes de ler aqui sobre Sinhá, ou o poema, Sinhá, uma nota. É importante mencionar a origem mestiça de Chico Buarque, que se pode demonstrar em livro de Bartolomeu Buarque de Holanda. O nome do livro, Buarque, uma família brasileira, ensaio histórico genealógico de 2011. Então, citando este autor, eu quis mostrar estes personagens que foram marcantes na árvore genealógica da família, dos Buarques. Acredito que, entre todas as ramificações, a mais curiosa é a que gerou a união de José Inácio Buarque de Macedo, senhor de engenho, e a escrava Maria José. Apesar de analfabeta, ela foi a primeira mulher na família a colocar o estudo como prioridade. Curiosamente, seus descendentes fizeram jus à dedicação e geraram figuras como Aurélio Buarque, Chico Buarque e Cristóvão Buarque, entre outros. Então, Sinhá. Se a dona se banhou, eu não estava lá. Por Deus, nosso Senhor, eu não olhei, Sinhá. Estava lá na roça, sou de olhar ninguém, não tenho mais cobiça, não enxergo bem. Para que me pôr no tronco? Para que me aleijar? Eu juro a vós, mecê, que nunca vi Sinhá. Por que me faz tão mal com olhos tão azuis? Me benzo com o sinal da Santa Cruz.
Eu só cheguei no açude, atrás da sabiá. Olhava o arvoredo, eu não olhei Sinhá. Se a dona se despiu, eu já andava além. Estava na moenda, estava para Xerém. Por que talhar meu corpo? Eu não olhei Sinhá. Por que vós me ensê, meus olhos vai furar? Eu choro em Yorubá, mas oro por Jesus. Para que vosso uncê me tira a luz? E assim, aí muda o narrador, e assim vai se encerrar o conto de um cantor, com voz de pelourinho e ares de senhor. Cantor atormentado, herdeiro sarará, do nome e do renome de um feroz senhor de engenho, e das mandigas de um escravo que no engenho enfeitiçou Sinhá. Bom, ainda na esteira da genialidade chico-buarquiana, né, encontramos a clara transformação da malandragem em classe política e classe média conservadora e hipócrita. Né? Malandragem que, vale dizer novamente, tem origem nos agregados e mestiços livres, protegidos pela elite patriarcal, e que deu origem à nossa classe média. Eu não vou ler todos os poemas que eu coloquei aqui, porque a maioria são conhecidos por causa do tempo, tá? Mas me refiro aqui à homenagem ao malandro. Todo mundo já conhece, né? Vemos muitas vezes o discurso ideológico da burguesia brasileira deixar a cargo da classe trabalhadora a pecha do malandro, como sendo aquele que não trabalha e vive de pequenos bicos e subversões financeiro-econômicas. Se contarmos que toda uma classe de ex-escravos sem trabalho, abandonada à própria sorte, teve que se virar para sobreviver economicamente, em parte, essa leitura talvez seja verdadeira. Mas, neste caso, o suposto malandro foi regido não por uma índole degenerada, comprometida, como fizera e ainda faz pensar a ideologia eugenista, mas sim pela necessidade econômica de sobrevivência. Se o malandro era, por circular livremente pelo cenário urbano do Rio Antigo, e sob proteção e vistas grossas de parcela herdeira da população, era porque ele tinha credenciais, secretas ou não, que o colocava na sombra das asas da elite, que, além do mais, não considerava e não considera humanos os escravos e grande parte de seus descendentes genéticos e ou socioculturais. Uma segunda parte agora, que eu chamei de Caravana do Arará. Do Arará. Outro verso, né? Do Chico Buarque. É deste modo que proponho encontrar, em outro lugar, a voz da classe trabalhadora, na genial metáfora histórica da história, da origem do capitalismo brasileiro, adaptada por Chico Buarque na ópera do Malandro, a partir da ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht. Não é difícil situarmos nas figuras submetidas, oprimidas e abandonadas da ópera do Malandro, né, o lugar dado por Chico Buarque à classe trabalhadora. Assim é o lugar social e histórico de uma ralé abandonada, dejeto social, que ele faz aparecer em Tema de Genie, 1986. Embora fale em primeira pessoa, nessa canção, Tema de Genie, fala em primeira pessoa, seja do comandante do Zeppelin, né? Representante da nossa elite historicamente herdeira da Casa Grande. E a vociferação odienta que a letra faz ecoar, joga pedra na Genie, né? Seja equivalente à da nossa classe média verde e amarelo. Né? Não vou ler, todo mundo conhece o Tema de Genie. Né? Sobre este lugar de dejeto de uma classe a qual é negada a humanidade, cito novamente o Gessé Souza. Né? Abro aspas. Os ex-escravos da ralé de novos escravos continuam sendo explorados na sua tração muscular, como cavalos, aos quais os escravos de ontem e de hoje ainda se assemelham. Os carregadores de lixo das grandes cidades são chamados, literalmente, de cavalos. O recurso que as empregadas domésticas usam é, antes de tudo, o corpo, trabalhando horas de pé em funções repetitivas, com a barriga no fogão quente, do mesmo modo que faxineiras, motoboys, cortadores de cana, serventes de pedreiros, etc. Como o caminho do aprendizado escolar é fechado desde cedo para a imensa maioria dessa classe, não é o conhecimento incorporado no trabalhador que é a mercadoria vendida no mercado de trabalho, mas a capacidade muscular, comum a todos os animais. Uma classe reduzida ao corpo,
que representa o que há de mais baixo na escala valorativa do Ocidente. Por conta disso, essa classe, do mesmo modo que os escravos, é desumanizada e animalizada. Passa a não valer como ser humano, que vimos exigir, em alguma medida, a dimensão do espírito, ou seja, no nosso caso, do conhecimento útil incorporado. Fecho aspas. Esta classe subhumana, né, reduzida ao corpo, animalizada, que representa o que há de mais baixo na escala valorativa do Ocidente, é o que Lacan chamou de sintoma social. Cito: há apenas um sintoma social. Cada indivíduo é realmente um proletário, isto é, não tem nenhum discurso com que fazer laço social. Em outras palavras, semblante. E foi essa dimensão social do sintoma, como aquilo que resta da histórica expropriação e desumanização fundantes do capitalismo, que Lacan atribuiu como invenção de Marx. Cito de novo Lacan. Buscar a origem da noção de sintoma, que não é absolutamente a se buscar em Hipócrates, mas em Marx, em sua ligação entre o capitalismo e o tempo feudal. Leiam toda a literatura aí. O capitalismo é considerado como tendo certos efeitos, e por que efetivamente não os teria? Esses efeitos são, afinal, benéficos, já que tem a vantagem de reduzir a nada o homem proletário, graças a que o homem proletário realiza a essência do homem. E por ser de tudo despojado, está encarregado de ser o Messias do futuro. Tal é a maneira como Marx analisa a noção de sintoma. Ele dá, é claro, uma multidão de outros sintomas, mas a relação destes com a fé no homem é totalmente incontestável. Fecho aspas. É a isto que é de tudo despojado, desumanizado, a isto que resta como dejeto, ralé, que se trata de dar voz para efetivamente realizarmos uma política do sintoma. Não à toa, Chico Buarque dialetiza a condição de uma genie, né, sem voz, e faz os despojados darem seu recado político em palavra de mulher. Mulher aqui a ser tomada também como a democracia. E aí eu faço referência à palavra de mulher, outra música do Chico Buarque. Né? Talvez caiba pensarmos que, historicamente, tanto a direita conservadora quanto a esquerda intelectual brasileiras padecem do mesmo erro, qual seja, aceitar sem questionar a suposição de que os membros da classe trabalhadora abandonada são incapazes de fazer laço social. Isso significa dizer que não reconhecem um sujeito lá, em condições de sustentar desejo e voz. Como consequência, temos, do lado da direita, o desprezo ao que lhes parece subhumano. E do lado da esquerda, a ideia de que somente o populismo salvador pode dar-lhes um destino outro. Nesse sentido, cabe incluir aqui o próprio Chico Buarque, quando EC se propõe a dar voz, né, se propõe a porta-voz da classe trabalhadora. E mesmo este que aqui escreve, quando busca no Chico Buarque, e não na classe trabalhadora, a voz da classe trabalhadora. Mas daqui podemos extrair a seguinte questão: que histórica, economicamente, haja ainda uma classe trabalhadora, formada em grande parte de descendentes econômicos, culturais e sociais, e não só genéticos, né, da massa de ex-escravos abandonados, teriam eles uma consciência de classe? Sabemos que não há mais uma consciência de classe e que a classe trabalhadora de hoje sustenta os discursos e valores da classe média. Logo, querendo ou não, e infelizmente, a classe média se tornou indevidamente porta-voz da classe trabalhadora, com a diferença de não viver a vida de exclusão e mutilação daquela, né? E de cotidianamente contribuir com esta exclusão e mutilação. Recorro aqui para contribuir com o debate sobre a relação do proletariado com seus porta-vozes à posição de Adorno, Teodoro Adorno, quanto ao papel do intelectual, com o qual atualmente concordo, né? Uma vez que, identificada aos valores da classe média, a classe trabalhadora se julga beneficiária de um sistema que não se baseia em outra coisa que não sua exploração e opressão. Então, cito Adorno, né? Hoje em dia, quando o conceito de proletariado, intocado em sua essência econômica, está tão obliterado pela tecnologia, que no maior dos países industrializados não há possibilidade de uma consciência proletária de classe,
o papel dos intelectuais já não seria alertar os obtusos para seus interesses mais patentes. Porém, tirar a venda dos espertos, tirar a ilusão de que o capitalismo, que faz deles seus beneficiários transitórios, baseia-se em outra coisa que não sua exploração e opressão. Os trabalhadores enganados dependem diretamente daqueles que ainda conseguem enxergar alguma coisa e falar-lhes de seu engano. Seu ódio pelos intelectuais sofreu uma mudança correspondente. Alinhou-se com as opiniões correntes, o senso comum. As massas já não desconfiam dos intelectuais por eles traírem a revolução, mas porque eles talvez a queiram. Com isso, revelam quão grande é a sua própria necessidade de intelectuais. A humanidade só sobreviverá se os extremos se unirem. Fecho aspas. A arte, e por decorrência, a poesia, tem aqui seu papel social. Dar voz ao desejo de transformação do proletariado. Sem o que o intelectual, ou artista, ou poeta nenhum pode conseguir mudar a sociedade. Afinal, como escreveu Baudelaire, o poeta goza desse incomparável privilégio de poder, à sua vontade, ser ele mesmo e outro. E retomando o que disse Paul Eluard sobre os poetas malditos franceses, já em 1947, o desespero dos poetas adivinha de não poderem eles realizar seu sonho de fazer-se entender de todos. Encontrar um eco no coração de todos os homens. Eles sabem que a poesia só se fará carne e sangue a partir do momento que for recíproca. Fecho aspas. É nesse sentido que nos toca pensar o próprio fazer poético, para além de suas inevitáveis contaminações sociais de classe, como um esforço de um dizer para além daquilo que as amarras ideológicas dos discursos correntes são capazes de dizer. Ali onde as desgastadas cantinelas ideológicas fazem um todo e definem certos e errados, humanos e subhumanos, a poesia, na essência política que dialeticamente lhe cabe por função social, a partir da modernidade, teria a dizer a ruptura, né, e a resistência às totalidades. E por essa razão, as poesias mostram, ao colocarem corpo, voz, na arte da linguagem que são, né, o que as ideologias não querem, não sabem ou não conseguem dizer. Para além da identidade ideologicamente imposta ao objeto, seu impredicável não idêntico. Por isso a poesia tem em si a força do que disse Paul Valéry na primeira aula do curso de poética de 1937. A obra do espírito só existe como ato. Assim, a voz que a poesia faz ecoar quer não se deixar apanhar pelas razões totalitárias, identitárias e instrumentais. Na reciprocidade sonhada pelos poetas, os seres humanos se reconhecem entre si e se encontram como humanos no sujeito lírico, no ato mesmo de colocar corpo, voz na poesia. E isso sem a menor necessidade de definir ou de um saber prévio sobre o que é um homem. Podemos, inclusive, afirmar que é função histórica do poeta, desde as mais remotas eras, mimetizar os sintomas de seu tempo, como forma de dar-lhes voz. E o que faz a psicanálise, se não pôr a falar, forçar mesmo que fale, o poeta em cada um? Uma outra parte, cujo nome é Diz que malocam seus facões e adagas. Recorro agora ao magnífico poema de Pablo Neruda, o 12º da série Alturas de Machu Picchu, presente em Canto Geral, de 1950. Para mostrar a força mimética da poesia em relação ao que Lacan nomeou de sintoma social de nosso tempo. Sobe para nascer comigo, irmão. Dá-me a tua mão aí da profunda zona de teu pudor disseminado. Não voltarás do fundo das rochas. Não voltarás do templo subterrâneo. Não voltará a tua voz endurecida. Não voltarão os teus olhos verrumados. Olha-me do fundo da terra, lavrador, tecelão, pastor calado.
domador de guanacos tutelares, pedreiro do andaime desafiado, aguadeiro das lágrimas andinas, joalheiro dos dedos machucados, agricultor tremulando na semente, oleiro em tua argila derramado, trazei a taça desta nova vida, as vossas velhas dores enterradas. Mostrai-me o vosso sangue, o vosso lanho, dizei-me, aqui fui castigado porque a joia não brilhou ou a terra não entregou a tempo a pedra, o grão. Assinalai-me a pedra em que caístes e a madeira em que vos crucificaram. Acendei-me as velhas pederneiras, as velhas lâmpadas, os látegos pregados às chagas, através dos séculos, e os machados de brilho ensanguentado. E venho falar por vossa boca morta. Através da terra juntai todos os silenciosos lábios derramados, e lá do fundo falai comigo por toda esta longa noite, como se eu estivesse ancorado convosco. Contai-me tudo, cadeia por cadeia, elo por elo, passo por passo. Afiai as facas que escondestes, colocai-as no meu peito, em minha mão, como um rio de raios amarelos, como um rio de tigres enterrados. E deixai-me chorar, horas, dias, anos, idades cegas, séculos estelares. Dai-me o silêncio, a água, a esperança. Dai-me a luta, o ferro, os vulcões. Apegai a mim os corpos como ímãs. Afluí a minhas veias e a minha boca. Falai por minhas palavras e por meu sangue. O poeta empresta corpo ao dar voz à boca morta do sintoma. Ou talvez possamos dizer que a voz endurecida do sintoma vem do fundo das rochas, do subterrâneo do tempo, falar pela boca do poeta. As marcas de gozo que trazemos no corpo também são voz endurecida, também vêm do fundo das rochas e do subterrâneo do tempo. Ao comentar este poema, Alfredo Bose escreve o seguinte: e se a fala do poeta parece mais forte ou mais clara do que o gemido da criatura opressa, é porque desta, e só desta, recebeu o fôlego para gritar. O coro atua necessariamente um modo de existência plural. São as classes, os estratos, os grupos de uma formação histórica que se dizem no tu, no vós, no nós de todo poema abertamente político. Mas o coro não se limita a evocar uma consciência de comunidade. Ele pode também provocá-la, criando nas vozes que o compõem o sentimento de um destino. Fecho aspas. Em que medida o reconhecimento do humano por meio do impredicável, em que medida esse reconhecimento indizível, que só se faz em ato, não coloca em jogo algo da mimese? Este passo do reconhecermos-nos como humanos, sem sabermos o que é um homem, mas pela negação do que não é um homem, não nos coloca num campo de reconhecimento real, isto é, não simbólico e nem imaginário, porque é impredicável. Reconhecemos-nos humanos não pelo que nos faz idênticos, mas pelo que, ao negarmos nossa não-humanidade, nos faz mimeticamente não idênticos. É preciso, nesse contexto, diferenciar identidade de mimese, mas já podemos adiantar, pela tese que ora colocamos em questão, que a identidade está para o imaginário, assim como a igualdade, no sentido matemático, né, para o simbólico, e a mimese para o real. Ainda que, biologicamente, o mimetismo se dê por semelhança de corpos, cabe pensar o objeto mimetizado situado entre o imaginário e o real, isto é, fora do simbólico. O que é da ordem deste objeto alcançaria a escrita simbólica por meio da constelação própria à arte e à função poética, ou seja, pela combinação significante de som e sentido, ou de imagens e sentido capaz de tocar o corpo. Não à toa, Walter Benjamin ancora seu conceito de constelação na doutrina da semelhança. Ele pressupõe a constelação como um ato de extrair sentidos enodantes da estrutura combinatória de elementos dispersos, tomados como significantes em relação. Mas esta estrutura se dá por uma inusitada semelhança extrasensível que a linguagem contingencia por ser o material para o qual a mimese se deslocou na história da humanidade. Se o corpo do simbólico faz corpo a tomar o corpo, não faz
pela função histórico-genética, estão pela função histórico-filogenética da mimese no ser humano? Isto é, deixando-se constelar pelo instante de letra que se escreve em sua captura forçada, o corpo se faz corpo-substância de gozo, pela inusitada semelhança extrasensível, como já disse, que a linguagem contingencia por ser o material para o qual a mimese se deslocou na história da humanidade. Assim, do mesmo modo que um xamã lê o futuro das tribos nas vísceras do animal abatido, e um astrólogo lê as características de alguém na constelação, um ser falante lê um corpo nas coisas vistas e ouvidas que até ele chegam. A doutrina das semelhanças, na qual Benjamin parece suportar a constelação, como já disse, pressupõe o ato de extrair sentidos enodantes de uma estrutura combinatória de elementos dispersos, tomados como significantes em relação. Mas o que se constela, todavia, não é o sentido somente, mas o sentido enquanto realização possível de gozo, ou seja, o sentido na medida que ele faz, sustenta um corpo. Essa concepção de tomada de corpo pelo simbólico coloca em relação homóloga o estádio do espelho, a teoria da mimese, e o constelar como contingência que se escreve. O universo, assim, não se caracteriza ao entendimento humano como um, mas como terreno repleto de elementos que se relacionam ideogramaticamente. O corpo que assim se escreve em ou para cada um se faz contingencialmente como singular ideograma de gozo. Por ser misterioso, ao menos como diz Lacan, e não menos o suporia Benjamin, por ser misterioso, o corpo falante mimetiza no modo de dizer que lhe é próprio. Isso quer dizer que, se de um lado a linguagem usa o corpo para necessariamente substantificar o gozo, de outro, o corpo usa a linguagem para contingencialmente constelar algum sentido para este gozo que substantifica. E cabe pensar se, ao usar a linguagem como constelação de gozo, o que este corpo falante da psicanálise faz pode ser entendido como poesia. Devemos supor, portanto, que entre o gozo que no corpo se escreve e a constelação que permite lê-lo, há mimetização e poesia. E o sentido que encontramos nesse processo não vai além do instante em que se realiza a própria mimese. Como acontecimento que é, a mimese assim compreendida não se fixa, mas cumpre sua função de atualizar a semelhança possível entre corpo e linguagem, um corpo falante, por meio de um saber de gozo que não é outro senão o gozo do saber inconsciente. O gozo que no corpo se fixa em substância, na linguagem constela em sentido. A mimese que os liga, a letra. Fazendo da constelação espelho, o corpo fala e vê na linguagem suas marcas de gozo. De outro lado, o sentido que o inconsciente constela, no corpo se cristaliza em gozo, fazendo do corpo o suporte da escrita, ou sintoma, na medida em que este é o simbólico no real, acontecimento de corpo. Se o sintoma é um querer dizer que se escreve no corpo, o constelar que o mimetiza é um dizer efetivo, na medida em que se faz enquanto forçamento do real no simbólico. E a poesia em si mesma se apresenta talvez como forçamento do real no simbólico, ou no imaginário. Será que podemos formalizar que a mimese é o que se apresenta como forçamento entre real e outros registros? Forçar algo do simbólico no real, ou do real ao imaginário, ou o inverso de ambos, enfim. De qualquer modo, há uma equivalência estrutural entre a interpretação psicanalítica e a poesia. Qual a equivalência? Forçamento do real no simbólico. Outra parte que eu chamei de a caminho do jardim de Alá. Perguntemo-nos agora aquilo que, enquanto psicanalistas, nos implica. Onde encontrarmos a voz do proletariado? Não a encontramos nos discursos e valores da classe média fabricadas cotidianamente pela imprensa para nos vender, nos vendar a todos. Em nossos consultórios, supostamente, chegam mais membros do que chamarei logo mais de gente tão insana, do que membros do que chamei de caravana do Arará. Por isso, nosso fazer está mais para romper com ideologias, discursos correntes, do que para ouvir mutilações cotidianas.
Não obstante, mutilações nos chegam, benjaminianamente, né, como marcas cristalizadas desse desumanizado sintoma social, carregadas de geração em geração em busca de alguma escuta. Por isso, precisamos levar muito a sério a sexta tese sobre o conceito de história de Walter Benjamin. Abro aspas. Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo como ele de fato foi. Significa apropriar-se de uma reminiscência tal como ela relampeja no momento de um perigo. Cabe ao materialismo histórico fixar uma imagem do passado como ela se apresenta no momento do perigo ao sujeito histórico, sem que ele tenha consciência disso. O perigo ameaça tanto a existência da tradição como os que a recebem. Para ambos, o perigo é o mesmo, entregar-se às classes dominantes como seu instrumento. Em cada época, é preciso arrancar a tradição ao conformismo, que quer apoderar-se dela. Pois o Messias não vem apenas como Salvador, ele vem também como vencedor do Anticristo. O dom de despertar no passado as centelhas da esperança é privilégio exclusivo do historiador, convencido de que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. E esse inimigo não tem cessado de vencer. Fecho aspas. Bom, também nós precisamos nos apropriar de uma reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo. Também nós precisamos arrancar a tradição ao conformismo. Também nós precisamos saber que também os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer. Ainda com Benjamin, abro aspas. Em outras palavras, a imagem da felicidade está indissoluvelmente ligada à de salvação. O mesmo ocorre com a imagem do passado, que a história transforma em coisa sua. O passado traz consigo um índice misterioso que o impele à redenção. Pois não somos tocados por um sopro de ar que foi respirado antes? Não existem, nas vozes que escutamos, ecos das vozes que emudeceram? Não têm as mulheres que cortejamos irmãs que elas não chegaram a conhecer? Se assim é, existe um encontro secreto marcado entre as gerações precedentes e a nossa. Alguém na terra está à nossa espera. Nesse caso, como a cada geração, foi-nos concedida uma frágil força messiânica para a qual o passado dirige um apelo. Esse apelo não pode ser rejeitado impunemente. O materialista histórico sabe disso. Fecho aspas. Esse apelo, que não pode ser rejeitado impunemente, é o sintoma social diante do qual cada um de nós tem sua inegável responsabilidade. É por isso que precisamos dar voz, como Cora Coralina, a todas as vidas que temos dentro de nós. Todas as vidas. Vive dentro de mim uma cabocla velha de mal olhado, acocorada ao pé do borralho, olhando para o fogo. Benze e quebranto, bota feitiço, Ogum, orixá, macumba, terreiro, Ogã, pai de santo. Vive dentro de mim a lavadeira do Rio Vermelho, seu cheiro gostoso d'água e sabão. Rodilha de pano, trouxa de roupa, pedra de anil, sua coroa verde de São Caetano. Vive dentro de mim a mulher cozinheira, pimenta e cebola, quitute bem feito, panela de barro, taipa de lenha, cozinha antiga, toda pretinha, bem cacheada de picumã, pedra pontuda, com buco de coco, pisando alho e sal. Vive dentro de mim a mulher do povo, bem proletária, bem linguaruda, desabusada, sem preconceitos, de casca grossa, de chinelinha e filharada. Vive dentro de mim a mulher roceira, enxerto de terra, meio casmurra, trabalhadeira, madrugadeira, analfabeta, de pé no chão, bem parideira, bem criadeira, seus 12 filhos, seus 20 netos. Vive dentro de mim a mulher da vida, minha irmãzinha, tão desprezada, tão murmurada, fingindo ser alegre seu triste fado. Todas as vidas dentro de mim, na minha vida, a vida mera das obscuras. Dentro de nós, a possibilidade de reconhecermos a humanidade dos meros obscuros, de ouvir suas vozes, ou então a vociferação insana, o bramir com os rinocerontes. Por ser dialética, uma análise topa muitas vezes com a história condensada no particular do sujeito do inconsciente. E não me refiro apenas à história particular do sujeito. Aquilo em que a análise toca não tem a ver somente com os efeitos dos desdobramentos do sujeito no tempo. Tem a ver também com um tempo que não se desdobra
e que o sujeito traz gravado em si, como herança de gerações que se transmite pelo discurso familiar, muitas vezes. Não é o sujeito dentro do tempo, mas o tempo dentro do sujeito que uma análise faz falar quando dá voz às dores, tragédias, impasses familiares que ali ficaram gravados como marcas do horror, da desgraça, do trauma de antepassados. A poética de uma análise encontra aqui, no fazer falar o tempo sedimentado no sujeito, seu elemento de negatividade dos discursos correntes. É por uma equivalência dialética, e não estética, que uma análise encontra na poética um mesmo dar voz ao que não cede à lógica identitária e ao que escapa às totalizações ideológicas. Esta é a forma, inclusive, da psicanálise fazer a crítica de seus próprios aprisionamentos ideológicos. Uma análise não chega ao fim sem que o sujeito interrogue eticamente seus compromissos com esses traços e com essa história que ele carrega como marcas de gozo. E nas decisões que o sujeito toma perante essas marcas, podemos ver não somente um reposicionar-se frente à paralisação gozosa da dialética, paralisação esta presente em todo o trauma, mas também a abertura de potencialidades históricas que o sujeito faz vir à palavra e põe em ato quando faz dessas marcas significantes para o desejo. Por esse motivo, não me parece justo com a psicanálise a crítica generalizada de que ela visaria ou teria por efeito não refletido o ajustamento social dos sujeitos. É certo que muitas análises podem levar a isso, mas neste caso temos que criticar a ética de seus praticantes. E cabe sim a todos nós psicanalistas a crítica por não levarmos nossa escuta ao alcance das caravanas. E nesse sentido, a crítica adorniana de que a psicanálise devolveria o sujeito curado à sociedade que o adoeceu merece ser questionada. Pois se é certo que o sujeito do inconsciente aparece na mutilação e no sofrimento cotidiano das pessoas, ali onde elas fazem sintoma como forma de fazer tropeçar os discursos da dominação, não deixa de ser também certo que a finalidade de uma análise está longe de corresponder à finalidade da ciência, que é silenciar o sujeito. Não. Uma análise tem por finalidade restituir ao sintoma a voz que ele perdeu ou reclama. Voz que muitas vezes espera por gerações para se fazer ouvir e virar outra coisa que não uma solução de compromisso gozosa e inconsciente entre a opressão social e a impotência do particular. Que os sujeitos possam fazer no laço social outra coisa que não neurose deveria ser também um tema sobre fim de análise. Tema que nos colocaria necessariamente na tomada do sintoma por uma via política. O sintoma não é somente via singular de gozo. O sintoma é também cicatriz social. E aqui eu cito Horkheimer e Adorno. Se as repetições já se reduziram na criança, ou se a inibição foi excessivamente brutal, a atenção pode se voltar numa outra direção. A criança ficou mais rica de experiências, como se diz. Mas, frequentemente, no lugar onde o desejo foi atingido, fica uma cicatriz imperceptível, um pequeno enrijecimento, onde a superfície ficou insensível. Essas cicatrizes constituem deformações. Como as espécies da série animal, assim também as etapas intelectuais no interior do gênero humano, e até mesmo os pontos cegos no interior de um indivíduo, designam as etapas em que a esperança se imobilizou, e que são testemunho petrificado do fato de que todo ser vivo se encontra sob uma força que domina. Fecho aspas. Concordo aqui com Colette Soler, quando interroga os finais de análise balizados pela identificação com o sintoma, identificação entendida como um não ceder sobre a afirmação de sua modalidade de gozo e a se identificar, ou seja, não ceder sobre a preferência que cada um tem à sua própria modalidade de gozo. Decorrências disso, cito Colette Soler, o que pensar do poder analítico da fala da verdade, sempre meia dita, sobre as ficções de gozo? O que pensar dos sujeitos produzidos pela análise que chegou ao fim? Não poderiam esses sujeitos identificados ao seu gozo ser uns sobre-narcisos, dessa vez tão autossuficientes quanto o narciso antes de encontrar sua imagem? E o que pensar do laço social, pois o gozo não enlaça? Fecho aspas. Se identificar-se ao sintoma for o mesmo que brigar egoística e narcisicamente pelo gozo próprio, então estamos produzindo consumidores ideais, novos rinocerontes. Se não
de modas e gadgets, consumidores de si mesmos. Mas se não nos esquecermos de que o sintoma é também cicatriz social, então identificar-se a ele pode ser fazer falar o sub-humano antes que ele comece a bufar. Uma última parte, se eu não me engano. Tá. Gente tão insana. Né? Posto isso, vamos tomar agora um outro aspecto dessa discussão. Não nos cabe somente dar voz ao sintoma social. Cabe-nos também dar tratamento possível ao rinoceronte que grunhe em cada um de nós. Ou seja, fazer frente à vociferação cuja semente trazemos em nossa formação burguesa. Vociferação esta que se manifesta na forma do histórico sadismo patriarcal de nossas elites e reproduzida pela polícia ideológica e moral composta por grande parte da classe média nacional. Porém, não é somente na forma da vociferação odienta que encontramos o gozo da subhumanização do outro. Podemos encontrar o gozo da subhumanização do outro na forma da surdez inocente ou apática. Uma feliz apatia das elites e da classe média que, no silêncio cínico do não tenho nada a ver com isso, faz vistas grossas e ouvidos moucos ao histórico abandono que proletariza mais de 1/3 de nossa população. Grande parte de nossas discussões sobre a transformação social... Bom, é que eu citei aqui, ia pular um trecho, não vou. Né? Ou como diz Caetano Veloso Gilberto Gil, eu quis cantar minha canção iluminada de sol, soltei os panos sobre os mastros no ar, soltei os tigres e os leões nos quintais. Mas as pessoas na sala de jantar são ocupadas em nascer e morrer. Grande parte de nossas discussões sobre a transformação social não saem da sala de jantar, onde são regadas a bons vinhos. Teses e mais teses sobre os caminhos da transformação social servem mais ao proletariado quando são doadas para a reciclagem do que quando são defendidas nas esteiras da produção universitária. Entre a consciência trágica do intelectual e a feliz apatia da burguesia, celebramos nossas angústias em bons restaurantes ou rodeados de obras de arte adquiridas em leilões ou galerias. Cercados pelos belos jardins, lemos poesia, enquanto na periferia jovens negros e mulheres morrem diariamente. Não estamos isentos das mais severas críticas sociais quando, de nossas poltronas confortáveis, ouvimos as pessoas que podem pagar por uma análise. Tomemos como exemplo dessa feliz apatia a crítica que, no meu entender, a poeta polonesa Wisława Szymborska faz a descendência da elite alemã nazista em relação à barbárie sustentada pelos seus pais e avós. Percebamos o quanto devemos tomar também a feliz apatia como cicatriz social, como resposta frente ao sintoma social que historicamente produzimos. O poema se chama Inocência. Né? Concebida num colchão de cabelo humano, Gerda, Érica, Margareta, nada sabe de verdade, nada sabe sobre isso. Esse tipo de notícia não é adequado para ser transmitido nem recebido. As eríneas gregas são demasiado justas. Hoje nos irritaria o seu alado exagero. Irma, Brígida, talvez Frederica. Tem 22 anos e um pouco mais. Sabe 3 línguas estrangeiras necessárias nas viagens. Afirma onde trabalha, recomenda exportar os melhores colchões, só de fibras sintéticas. A exportação aproxima as nações. Berta, Urica, talvez Hildegard. Bela não é, mas alta e magra. Bochechas, colo, busto, quadris, ventre, ora em pleno vício e esplendor de novo. Alegremente descalça nas praias da Europa. Solta o cabelo claro, comprido até o joelho. Não aconselho a cortar, disse o cabeleireiro. Uma vez cortado, não vai voltar a crescer tão viçoso. Acredite, é fato comprovado. Milhares e milhares de vezes. Esta mesma crítica à inocência cínica nós vamos encontrar no nosso Drummond, em Inocentes do Leblon. Eu e o Luiz Américo conversamos sobre esse poema um dia. Né? Os inocentes do Leblon não viram o navio entrar. Trouxe bailarinas, trouxe imigrantes, trouxe um grama de rádio. Os inocentes, definitivamente inocentes, tudo ignoram. Mas a areia é quente e há um óleo suave que eles passam nas costas e esquecem. Somos responsáveis por romper ou não com nossa inocência cínica. Somos responsáveis por fazer dela um modo de gozo. E gozar da inocência cínica nos joga, querendo ou não, na manada dos rinocerontes. Ou fazer dela um sintoma que forçar a falar esse sintoma. Né? Essa inocência... Bom, deixa eu pular aqui um trecho. Né? Não, está acabando. Essa inocência é compartilhada também pela burguesia do Hotel de Banho do Morte em Veneza, de Thomas Mann.
que ao nos colocar identificados ao personagem de Gustav von Achenbach, nos põe fascinados pelo belo Tádzio, incapazes de ver a peste que chega e toma conta da cidade, matando o próprio Achenbach. Visionária ou não, a obra, embora à época tivesse havido realmente uma epidemia de peste asiática, a obra foi escrita entre julho de 1911 e julho de 1912, concluída 2 anos antes da Primeira Guerra Mundial. No Brasil, esta inocência veste verde e amarelo e discute pedalinhos, enquanto nossas riquezas naturais são entregues a cartéis de capitalistas. Enquanto não formos capazes de ouvir em nós mesmos a semente da vociferação e da surdez cínica ao sintoma social de nossa época, continuaremos passando óleos de banho no Leblon ou no Lido, né, e dormindo em colchões de cabelos, né, enquanto milhões de subhumanas e subhumanos obscuros seguem buscando por alguma voz. Nossos mais difíceis sintomas, para além das histerias, obsessões e fobias de cada um, são as ralés de nossa época. Diante deles, como psicanalistas, o que fazemos ainda é quase nada, né? Diante deles, como psicanalistas, será que não procuramos mais pelo Tádzio do que pela peste? Bom, e eu termino com uma letra, justamente, né, do último álbum do Chico Buarque, que, no meu entender, resume muito bem o que tentei dizer, né? É um dia de real grandeza, tudo azul. O mar turquesa, a lá Istambul, enchendo os olhos. Um sol de torrar os miolos, quando pinta em Copacabana a caravana do Arará, do Caxangá, da Chatuba. A caravana do Irajá, o comboio da Penha, não há barreira que retém esses estranhos. Suburbanos tipos muçulmanos do Jacarezinho a caminho do Jardim de Arlá. É o bicho, é o buchicho, é a charanga. Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estufadas e calções disformes. Diz que eles têm picas enormes e seus sacos são granadas, lá das quebradas da maré. Com negros torsos nus deixam em polvorosa a gente ordeira e virtuosa que apela para a polícia despachar de volta o populacho para a favela ou para a Benguela ou para a Guiné. Sol, a culpa deve ser do sol, que bate na moleira, o sol. Que estoura as veias, o suor, que embaça os olhos e a razão, e essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar, em grossa gritaria. Filha do medo, a raiva é mãe da covardia. Ou doido sou eu que escuto vozes, não a gente tão insana e nem caravana do Arará. Pois bem, sejamos aquele que escuta a voz. Então, obrigado, gente. Gente, fazer um intervalo então, 5 minutos, para a gente voltar para a apresentação do Mauro, e aí em seguida a gente abre para perguntas.